Vamos indo. Mas como que você simula... Eu tava Essa, aqui. tava aqui, né? Engasgada. Como que você simula um tom, por exemplo? O tom 66 aí... É 66? É 618. 618. O tom 618. Como que se simula um buraco negro com inteligência artificial? Chegamos à pergunta que a gente... A pergunta de milhões. Pergunta de milhões. Bom, então... Bilhões. Bom, o buraco negro assim, tem uma história assim, de mais de 100 anos, porque muita gente estudando a teoria de buracos negros e tal. Só que ele tem realmente uma física bastante complexa. E porque desde que Einstein introduziu, aí tem as equações de Einstein. E esse fluido que eu falei, né, esse disco, é um fluido. Então, a gente trabalha com dinâmica de fluidos, que são exatamente as mesmas equações de que você estuda o mar, o rio, a água que você está bebendo, assim, todas as equações... Ajudei. Ajudei, bebendo água. Utiliza essa dinâmica de fluidos, né? São equações, acho que são 3 equaçõezinhas. E elas já são complicadas por si só, inclusive... Equaçõezinhas, deve ser aquela equação maravilhosa. Inclusive, falam que as equações de fluidos são as coisas mais difíceis que tem na física, porque assim, elas não têm uma solução exata. Então, o que a gente faz, né? Porque se não tem solução exata, o que a gente faz? Pede para o computador simular para a gente, resolver numericamente. E, então, é dessa forma como a gente simula um buraco negro. A gente coloca lá, pede para o computador, olha, tem essas equações, em geral, equações de dinâmica de fluidos. A gente pode colocar também campos magnéticos, porque tem campos magnéticos ali nesse fluido, e relatividade geral, né? E a gente pede para o computador, pega essas equações e simula. Então, o que ele vai dar? Ele vai dar o buraco negro ali no centro, né, uma bolinha, e um perfil que pode ser de densidade, ou seja, a ponto de densidade em todos os pontos que você decide a malha que você quer, né? Nos pontos, velocidade do gás, pressão, temperatura. Então, assim, você pode pedir qualquer coisa, mas, em geral, a gente simula pressão, densidade e velocidade, e campos magnéticos. Se tiver campo magnético, a gente pede campo magnético também. E aí, ele vai retornar esses quadros. Então, o que ele faz? Ele vai simulando em função do tempo. Então, você começa do tempo 0 e você define até que tempo você quer ir. Eu quero ir até tantos segundos, E ele vai simulando e te dando esses frames, como se fosse um vídeo mostrando o buraco negro se alimentando. Que loucura! E aí você pode mudar a resolução, assim, você pode assim, ver exatamente o buraco negro ali no centro, engolindo matéria. E essa é uma forma como a gente estuda buracos negros. E por quê? Porque buracos negros, assim, a gente só consegue observar esse brilho do disco. A primeira foto veio em 2019. Antes disso, a gente não sabia, assim, nada daquela região ali que ele estava. Só com simulação. Só que existe um problema. Quanto mais complexa essa simulação fica, mais tempo computacional demora. Então, coisas podem demorar 7 dias. Uma simulação simples demora 7 dias, pode demorar 1 mês, pode demorar 2 meses. E isso é uma simulação. Se você quer várias, porque você não sabe exatamente quais as condições que começou o buraco negro. Se você quer testar várias condições, então você vai ficar mais de 1 ano rodando dia e noite, dia e noite, dia e noite. E isso não é hábil, assim, não é viável para pesquisa. Então, a gente está chegando num ponto onde está meio que barrando. A gente não está conseguindo avançar na física de buracos negros, porque não tem poder computacional suficiente para isso. E isso não é só no Brasil, assim, no mundo inteiro. Então, tem grupos, por exemplo, acho que nos Estados Unidos, que estão utilizando já GPUs, que são exatamente os mesmos unidades de processamento de videogames, por exemplo, para ser bem mais rápido. E, assim, então, várias técnicas. E o que a gente propôs, então? Vamos, então, utilizar a inteligência artificial para tentar acelerar isso aí. Será que uma inteligência artificial consegue aprender a física de buracos negros? Então, a gente só dá um frame para ela, ou as condições para ela, e ela simula sozinha? Programada por vocês, essa inteligência? Sim, criada pela gente. Vamos criar do zero. Sim, criar do zero. Roberta. E aí a gente, Vocês são malucos, velho. Pô, qual que é o seu hobby? Pô, eu toco violão. A menina, ela tá simulando. A próxima vez que alguém falar pra gente, nossa, parabéns, vocês criaram um podcast, eu ia falar, a Roberta criou uma inteligência artificial. Que simula um buraco negro. Que simula um buraco. Que aprendeu a simular um buraco negro. Não tem condição. Tchau, gente. É isso. Deixa o programa pra ela. Caraca, velho. Vocês resolveram criar essa inteligência para acelerar o processo. Sim, então a gente utilizou técnicas de aprendizado de máquina, que é uma técnica de inteligência artificial
que é a mesma utilizada no Go, essas AI que a gente vê famosa, sabe? Da DeepMind, que sai, que faz isso e aquilo. Em geral, Essas mais novas e tal, que estão aparecendo sempre nas feiras novas lá dos Estados Unidos, essa daí. Sempre quando aparece essas notícias, pode ter certeza que, em geral, é aprendizado de máquina. O que é o aprendizado de máquina, né? Você cria essa AI e ela é muito baseada em como os seres humanos aprendem. Porque desde que a gente nasce, a gente sempre observa. Então, assim, por exemplo, você sabe que uma bola cai no chão, porque desde que você nasce, você pega a bola e cai, você observa que cai no chão. E então, por que a gente não faz isso com AI? A gente monta um modelo e dá vários exemplos para ela. Vários. Não acredito. E um exemplo. Ela vai absorvendo. E ela vai aprendendo. Utilizando. E assim, então, por exemplo, um exemplo clássico é que, assim, sempre que alguém começa a aprender isso, esse exemplo é diferenciar cachorro e gato. Então, você dá várias imagens de cachorro para ela e fala, isso aqui é um cachorro, e várias imagens de um gato, e fala um gato, e aí ela vai aprender a reconhecer se é um cachorro ou se é um gato. A gente fez a mesma coisa, só que a gente fala, esse aqui é um estado de um buraco negro, ou 5 estados, né, que a gente deu. Eu não sei até hoje, quando o site me pede para clicar nos barcos. Selecione faixa de pedestres. Não sei! Então, isso é um exemplo de você tá treinando uma rede. Eles botam lá e eu tô dando meu... Sim. A gente tá treinando as máquinas. Sim. Eles utilizam isso justamente para treinar o aprendizado de máquina. Caramba! Para diferenciar, assim, em geral é para, por exemplo, o Google Maps, que vai dar as informações na rua. Então, geral, você tá treinando, você tá ajudando a treinar. Então, na verdade, não é que eles estão me questionando, eu tô ajudando a máquina a... Tá ajudando a máquina. Olha. A ser mais certeira. Ou seja, eu tô trabalhando. Olha aí, caramba. Pra provar que eu não sou um robô. Não sou um robô. Mas eles são. É um robô perguntando se eu não sou um robô. É o fim da picada isso. Exato. Eu tenho que provar pra um robô que eu não sou um robô. Isso foi baseado no Turing, Alan Turing, que ele propôs isso aí. Inclusive, o CAPTCHA é onde você quer, lá, Alan Turing. Ah, entendi. O jogo da imitação lá. Exatamente. Matemático. Isso, exatamente, o Alan Turing. Ele propôs que, assim, uma inteligência artificial, só seria uma inteligência artificial se ela conseguisse convencer um ser humano de que ela não é um robô, que ela não é uma AI, que ela é humano também. Então, é meio que uma tentativa de mostrar se você é um robô humano. Aí você está fazendo o teste de Turing. Caramba, cara. E ao mesmo tempo que você treina uma rede. Você pergunta para essa inteligência artificial lá nos Estados Unidos, tipo, você vai destruir o mundo? Ela responde assim, Sim. Eu poderia, mas não. Acho que não. Não, tô de boas aqui. Eu tenho um medo, hein? Roberto, eu tenho um medo, hein? Eu tenho medo. Sim, mas A volte revolta que você das tava falando, máquinas. que eu te interrompi pra falar que eu não consigo diferenciar o barquinho. Você tava falando do cachorro e o gato, que normalmente é o padrão que se usa. Sim. Sim, isso de classificação é utilizado, assim, em vários lugares. Inclusive até no YouTube, na Amazon. Tipo, tem vários sistemas... No sistema de recomendação utiliza essa base de classificação. Mas o que a gente fez, então? A gente pegou 5 frames, né? 5 frames de vídeo. Como se fosse 5 frames de vídeo. E falar, esse aqui é o próximo. E fez isso várias e várias e várias vezes. Até um ponto que a gente falou, olha, tá aqui 5 frames. Você consegue adivinhar o próximo sozinha? E aí foi esse o resultado. Primeiro a gente fez com uma simulação só. Então, imagina que você pegou um vídeo no YouTube. Só que no caso é um buraco negro engolindo matéria. E você deu 5 em 5 frames, 5 frames, o próximo, 5 frames e o próximo é esse. Aí você corta, imagina que você cortou a última parte do vídeo e você consegue simular sozinho, Quais são os outros? Quais são os outros? E a gente conseguiu. Uau. Meu Deus! Aí a segunda parte... Você decide com a inteligência artificial. Tipo isso. Meu Deus! Eu tô impressionada. Então, eu acho a segunda parte mais legal, que foi que, assim, a gente pegou imagina que você pegou vários vídeos e deu as condições iniciais, a condição, assim, esse buraco negro é tal, assim, a massa, spin é o quanto um buraco negro gira, a propriedade do disco, assim, densidade e tal. Vários. Um monte deve ter sido. Um monte. Você tem noção de quantos foram? Foi 8 simulações que deu cerca de 6.000 dados. E aí a gente fez isso e escondeu uma simulação. E a gente falou assim, será que você consegue simular uma simulação que você nunca viu antes? Um sistema que você nunca viu antes?
E ela simulou, então esse foi o resultado, assim, o grande resultado, que ela simulou sozinha uma simulação que ela não tinha Isso visto. foi agora? Não. O final desse resultado foi... O final de 2020, aí a gente submeteu o artigo. Publicou Agora, no começo desse ano. Sim. Que loucura! Meu Deus. Então, na verdade, a simulação da inteligência artificial, ela é comprovada que deu certo, porque você já tem essa informação, mas você não deu para ela. Você fez ela chegar nisso sozinha. Exato. É isso. Isso. Por isso vocês têm a certeza de que funcionou. Exato. Porque essa informação você já tem de outra forma. Sim, aí Entendi. a gente comparou, né, com a função de erro, assim, comparou os erros, se tinha... quantificou o quão errada ela estava ou não. E deu certo, assim, deu aceitável, digamos assim, o erro. Uma margem de erro. E aí a gente, a gente conseguiu simular, então... Como assim, chama essa inteligência artificial de vocês? A gente não deu nome pra ela. Roberta! Mas a gente precisa dar um nome pra ela. É porque a arquitetura que a gente utiliza, né, é uma arquitetura bastante conhecida já. Inclusive, muita gente pergunta, não, o que você vai fazer com essa AI, né? Tipo, não sei o quê. E, inclusive, assim... Essa arquitetura, ela é utilizada também para escanear o cérebro, assim, descobrir doenças do cérebro utilizando inteligência artificial. Sim. A gente se inspirou nessa arquitetura, não é a mesma, mas a gente se inspirou nela, que ela tem meio um formato de U. Então, por isso ela chama UNet, em geral, quando tem umas aplicações assim. Então, eu sempre chamo a UNet. A UNet. Mas a gente fez umas modificações porque eram aplicações diferentes, então a gente mudou bastante, mas construiu do zero. Bom, se ela simula um buraco negro, o que mais que ela pode simular? Sim, fluido em geral, como a gente mostrou que ela funciona para fluidos. Inclusive, um artigo de 2019 utilizou uma parecida também para mostrar turbulência. Então, assim, ela funciona.